Boa noite, boa noite. Começando mais um vídeo, uma live. Tô esperando o pessoal ser chamado aí pelo Instagram. Eu tô aqui tentando fazer uma conexão, por isso que eu me atrasei também, terminei de atender. Tentando conectar aqui também no YouTube, para fazer a transmissão ao vivo, também pelo YouTube. Vamos ver aqui. Enquanto isso é o tempo das pessoas irem entrando. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse momento, nessas lives, eu falo sobre estratégias, ferramentas, habilidades para você, psicólogo, psicóloga, terem sucesso na carreira, ter uma agenda mais estável, uma renda regular, viver da psicologia. Então, eu tô só entrando aqui, tem já uma pessoa aqui comigo. Você pode confirmar, por favor, se está me ouvindo direitinho, enquanto eu conecto aqui no YouTube. O áudio tá ok. Se tiver ok, dá um ok para mim, por favor. Eu tô conectando aqui. Boa noite, Ciene. Boa noite, Bruno. Se estão me ouvindo, dá um ok, um joia, um sim. Algum sinal aí de vida. Ótimo, obrigada pela confirmação, Bruno. Bom, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é muito importante na fase inicial do tratamento. Então, quando a gente pensa no atendimento, na psicologia clínica, tem 3 elementos que a gente não pode deixar de considerar. E aí eu tenho que trazer uma ideia aí para vocês de... O tema da live é psicólogo, aprenda a vender. E aí eu quero compartilhar com vocês duas experiências. Uma que aconteceu comigo e uma que aconteceu com a minha mãe. E eu vou falar dessa experiência para apontar a importância da primeira sessão para um processo terapêutico. Então hoje eu quero falar sobre o que a gente precisa numa primeira sessão, que não pode faltar para a gente não deixar escapar uma oportunidade. Então é sobre isso a nossa live. Eu tô carregando aqui, gente, eu vou pedir a paciência de vocês, que eu tô tentando fazer a live também pelo YouTube. Então, segura aí, não vai embora, segura aí um minutinho enquanto eu tento fazer aqui a conexão. Eu tô atrasada, eu tava atendendo, eu tô olhando pro lado porque eu tô com o computador aqui também. E aí eu já começo, mas eu vou falar sobre elementos que não podem faltar numa primeira sessão, porque a primeira sessão a gente tem a oportunidade de mudar, de impactar, de trazer esperança para a vida do nosso paciente, para a vida da pessoa que está procurando. Então segura aí um pouquinho, que eu já tô iniciando a transmissão aqui também pelo YouTube. E aí eu tô explicando, bom, para quem tá fazendo aí também divulgação pela internet, pelas redes sociais, por que eu tô fazendo pelo YouTube? Porque o formato formato mesmo do vídeo, ele é diferente. Então, por exemplo, no YouTube ele já fica num formato que eu consigo fazer outras campanhas, alguns impulsionamentos, e como o vídeo do Instagram é vertical, a gente não consegue. Então fica aí a dica de que às vezes a gente precisa fazer em mais de uma ferramenta a nossa transmissão, porque o formato dos vídeos são diferentes. Então já fica aí uma dica sobre os formatos. Então eu tô conectada agora também no YouTube, tô conectada aqui no Instagram, e o tema da nossa live hoje é psicólogo, aprenda a vender. Bom, eu não sei se vocês já passaram pela experiência de fazer psicoterapia. Eu não sei se vocês já ficaram do lado do paciente, vocês como pacientes. Eu quero trazer 2 experiências hoje aqui pra gente. A primeira vez que eu fui a um psicólogo, eu tinha 18 anos de idade. Eu era uma menina, né? Então, eu tava com um problema de relacionamento. Normalmente a gente procura psicólogo quando a gente tem um problema. E aí eu tava com dificuldade de relacionamento e fui até a psicóloga. E é interessante que quando uma pessoa liga e marca uma consulta, ela tem expectativas, ela tem necessidades e tem expectativas
naquela primeira sessão. E é sobre isso que eu vou falar nessa live. Os nossos pacientes chegam numa primeira sessão com expectativas sobre o que vai acontecer, se vai ser bom, se não vai ser bom, se vai ser legal, se vai ser útil, se vai ajudar. Então tem 3 coisas que a gente não pode deixar escapar. E aí eu tinha 18 anos, cheguei na psicóloga, achei legal a postura dela, gostei, pareceu coerente. Depois de muitos anos eu voltei nela de novo, foi uma alegria voltar numa pessoa que me ajudou. Na ocasião, eu consegui fazer uma terapia, foi uma terapia curta, mas na primeira sessão ela disse algumas coisas, na verdade ela fez alguns questionamentos que me impactaram. E a partir dali, numa primeira sessão, eu consegui ver coisas que eu não enxergava antes. E coisas que eu não tinha coragem de falar com ninguém, né? De algumas dores que eram muito internas, assim, uma coisa muito pessoal, muito particular, que mesmo tendo família, mesmo tendo amigos e tal, era coisa que eu não queria compartilhar com outras pessoas. E a primeira sessão, ela me impactou e foi extremamente útil para formar o vínculo, para fazer com que eu pensasse em algumas coisas, que eu priorizasse outras coisas e para que eu voltasse na sessão seguinte. Essa é a primeira experiência. Agora eu vou contar uma outra experiência que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, ela foi uma mulher que sofreu muito, tinha alguns problemas, tinha algumas dificuldades, assim, pessoais, e ela não deu valor a algumas coisas da própria vida. Ela priorizava tudo, ela priorizava todos, e ela, infelizmente, esqueceu de cuidar dela mesma. Então, ela entrou num processo de depressão. Na ocasião, foi próximo, assim, eu também devia ter uns 18 anos quando isso aconteceu, então eu não era psicóloga ainda, eu não tinha nível superior, eu era uma menina de 18 anos, apesar de já ter empresa, de já ter loja, de trabalhar, um monte de coisa, mas ainda era uma menina. E eu não conseguia entender como que eu podia ajudar minha mãe. Foi quando eu e minha irmã tivemos a ideia de procurar um psicólogo para ver se um psicólogo, uma pessoa de fora, pudesse ajudar minha mãe, que estava entrando num processo depressivo, ficando muito quieta, triste, isolada, virou uma pessoa que não era no habitual e que não se cuidava no sentido de, se tinha que comprar um sapato, uma roupa, ela não comprava, o negócio dela era cuidar das filhas, cuidar da casa, ela não se cuidava. E aí nós conseguimos, com muito sacrifício, convencer minha mãe a ir no psicólogo. Buscamos referência, buscamos uma pessoa que pudesse ajudar e tal. Minha mãe não queria muito, estava resistente, achando que era besteira, que psicóloga é besteira, que não resolve nada. Mas conseguimos. Levamos a minha mãe na primeira sessão. E eu e minha irmã fomos juntas com a minha mãe e a gente estava com muita expectativa para que minha mãe conseguisse sair daquela situação que ela estava e conseguisse melhorar um pouco. E aí minha mãe foi na primeira sessão, terminou a sessão, nós perguntamos: e aí, mãe, como é que foi? Ah, não gostei não. Ah, mas por quê? Não sei o que e tal. Ah, ela perguntou umas coisas assim que não gostei, não fez muito sentido. E ali a gente falou: tá, mãe, e aí, você vai voltar? Ela: não tô querendo não. Com muita insistência, convencemos a minha mãe a ir a uma outra sessão com essa psicóloga. E ela saiu dessa segunda sessão com o mesmo sentimento. Ah, eu falo, mas ela não entende, ou eu falo, ela parece que não escuta. Ou seja, hoje, com o raciocínio clínico que eu tenho, eu consigo observar que a psicóloga pode ser ótima, a psicóloga pode ter uma formação excelente, a psicóloga pode ter um currículo muito bom, pode ter anos de experiência, mas se nós psicólogos, se a gente não olhar na primeira sessão, na segunda sessão e ter uma escuta, um ouvido para acolher o que nosso paciente está passando, a gente pode ter o melhor currículo de todos, a gente vai perder uma oportunidade. Então, muitas pessoas, eu conheço vários depoimentos de pessoas que tiveram bastante dificuldade para chegar até uma primeira sessão. Às vezes o marido, a esposa está incentivando, falando vai, procura, não sei o que e tal. Às vezes um amigo, às vezes as pessoas estão ali torcendo para que a outra pessoa vá num psicólogo
e a pessoa chega e não tem uma experiência legal porque a pessoa não se sentiu atendida, não se sentiu entendida, acolhida, ouvida. Então, na primeira sessão, nós precisamos ser vendedores. E o que é isso? O que eu tô querendo dizer aqui? Que a gente agora vai ter que vender? É mais ou menos isso, sim. Na primeira sessão, o nosso objetivo de um primeiro contato com o nosso paciente é fazer com que ele compre uma ideia. E já já eu vou falar que ideias são essas, mas eu preciso que ele compre um conceito, que ele compre, que ele entenda. Eu preciso semear ali para o meu paciente, para a pessoa que eu estou ouvindo pela primeira vez, uma semente sobre o processo terapêutico. E aí eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, quando a gente não tem uma postura de semear uma ideia, ou de vender um trabalho, ou de vender uma proposta ou um conceito, às vezes a gente fica muito preso à técnica. E não é que a técnica não seja importante, mas numa primeira sessão existem elementos que são muito mais importantes, talvez, do que uma anamnese, por exemplo. É importante ter os dados, é importante entender a história de vida, é importante tudo, mas num primeiro momento a gente precisa entender a dor, ou o motivo, ou o que fez uma pessoa pegar o telefone e fazer um agendamento com a gente. Então, o objetivo da primeira sessão não é seguir um script pronto, não é preencher uma ficha, um formulário. O objetivo da primeira sessão é a gente entender o que está acontecendo com o nosso paciente. E é interessante que muitas vezes a gente tem a ideia ou a impressão de fazer tudo seguindo um protocolo. Não sei se você já passou por isso, mas a gente às vezes aprende, sai da faculdade, não tem experiência ainda, ou pessoas que fizeram transição de carreira, estão começando a atender agora, que tem às vezes muito tempo de formado, mas que não tem ainda uma prática, uma habilidade, tem ali um protocolo para seguir. Entender a queixa, entender a história de vida, entender a família, entender a situação financeira, entender ali um contexto geral, e a gente esquece às vezes, faz todo um protocolo certinho. Na primeira sessão você segue o seu script conforme você aprendeu nos livros, entrevista de ajuda, artigo, anamnese e tal. Às vezes você tem tudo ali tecnicamente perfeito. Faz o primeiro atendimento e o que acontece às vezes na semana seguinte, o paciente não volta. E isso é um problema, né? Quando você tem pacientes entrando, mas pacientes que não retornam, isso é um problema, né? Mas não só um problema, como um sinal de que alguma coisa precisa ser melhorada. Então, caso aí tenha uma situação que você esteja passando, que faz a primeira sessão, segue todo um protocolo, mas o paciente não volta, isso é um sinal de que alguma coisa precisa ser revista, né, no seu processo aí de acolhimento do seu paciente. Então, eu sei que isso gera frustração, eu sei que isso é um problema, muitos profissionais, muitos colegas ficam inseguros quando isso acontece, muitos profissionais acham que não vão conseguir, muitos colegas pensam em desistir porque você ter uma agenda com furo, você se programar para atender, você ter um planejamento e de repente isso ser frustrado é ruim. E às vezes essa dificuldade está numa estrutura muito protocolar de primeira sessão, onde você não consegue ouvir o que o seu paciente tem para compartilhar com você naquele momento. E tem ainda alguns casos, às vezes a pessoa até tem a ideia de que é preciso entender uma queixa de tal, que tem que acolher, mas às vezes a postura física do psicólogo é aquela postura de autoridade, de distanciamento, e aí o paciente ele percebe e não se sente à vontade para compartilhar aquilo que está lá no íntimo dele mesmo. Então é importante que a gente tenha uma abertura para ouvir, né? Sem crítica, ter cuidado com a nossa postura, ter cuidado com as nossas expressões, porque o nosso corpo fala e emite sinais o tempo inteiro. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. E eu não sei se você passa por isso, ou se já passou por isso, mas eu acho que essa situação incomoda. A gente seguir todo um protocolo, a gente seguir todo um script clínico, e aí o paciente falta, o paciente não avisa, o paciente não envolve. E aí fica aquela interrogação na nossa cabeça, né? Por quê? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não vou dar conta? Será que eu não vou conseguir?
E você sabe por que isso acontece? Você sabe por que seu paciente às vezes não volta ou não compartilha? Porque você não conseguiu acessar a emoção, o íntimo, o que motivou o paciente a te procurar e fazer esse agendamento. Quando a gente não acessa esse conteúdo interno, aquilo que motivou o nosso paciente, a gente não forma a coisa mais importante de um processo psicoterapêutico, que é o vínculo, a aliança, a relação terapêutica. Então, quando a gente não acessa isso, a gente tem a probabilidade menor de que nosso paciente confie no processo ou que volte. Bom, e o tema hoje é falar assim, que o psicólogo ele tem que saber vender, né? Nós profissionais da saúde mental, da saúde, da área de humanas, nós precisamos também ter um lado que é de dar aquilo que a pessoa precisa. E isso não é enganar, isso não é mascarar, isso é ser o mais íntegro possível. Numa primeira sessão, o paciente precisa confiar na gente e compartilhar o que motivou ele a procurar um psicólogo ou uma psicóloga. E o que acontece se você não souber semear essa ideia? Provavelmente seu paciente não vai formar vínculo, não vai retornar, às vezes você vai perder a oportunidade de impactar a vida dessa pessoa e às vezes não só esse impacto, mas às vezes pode ele mesmo desacreditar do processo de psicoterapia. Porque ele pode falar assim, eu já fui no psicólogo e não resolveu. Então, a primeira sessão, ela é fundamental, ela é extremamente importante para a gente começar aí a nossa relação terapêutica, o nosso vínculo com o nosso paciente. Bom, então, já que eu falei que você tem que ser um psicólogo que vende, que a primeira sessão é importante, o que é importante, o que você precisa vender na primeira sessão? E aí, se eu fosse você agora, eu pegava um papel, celular não, que você deve estar me vendo pelo celular, mas eu pegaria algum papel, caneta, eu vou dar um tempinho aí, eu vou enrolar aqui um pouquinho enquanto vocês pegam papel e caneta para anotar, que eu vou falar de 3 coisas que não podem faltar numa primeira sessão. E eu acho que vocês deviam fazer um cartãozinho com isso, para quem está com dificuldade ou para quem quer melhorar a performance e a atuação. Eu acho que vocês precisam ter isso muito claro, porque isso faz toda a diferença. E são 3 coisas que eu quero compartilhar hoje nessa live. Nós precisamos vender na primeira sessão a nossa imagem. A nossa imagem é isso aqui mesmo que a pessoa olha. Nós precisamos vender o processo, que é a psicoterapia, e nós precisamos vender uma outra coisa que é a esperança. Muitas vezes o paciente chega numa primeira sessão desacreditando dele mesmo, desacreditando das pessoas, desacreditando de que tem solução ao problema. Então, nessa primeira sessão, nós precisamos vender, nós precisamos semear essas 3 coisas: a nossa imagem, a imagem de profissional qualificado, que sabe ouvir, que tem uma escuta clínica, que tem um raciocínio clínico, que não vai julgar, que vai fazer as intervenções necessárias com empatia, com técnica também, que a gente sabe teoria, mas a gente está ali com o nosso ouvido, com o nosso coração conectado, né? A gente tem que ouvir com o nosso raciocínio clínico, mas com o nosso lado humano também, para entender o problema, o sofrimento, sem julgamento, para a gente vender uma postura profissional de técnica, para a gente explicar como que funciona, quem você é para a pessoa. Nós precisamos ter essa semente plantada da nossa imagem para a pessoa confiar na gente. Isso faz quando a gente demonstra, não adianta a gente falar, que é isso, que é aquilo, não importa nessa hora o currículo, a pessoa está ali com a emoção, com o problema. Então nós temos que nos conectar com a queixa da pessoa, mas com o nosso raciocínio clínico, mas com o nosso coração também. Por isso que nós somos de humanas, a gente não pode esquecer disso, né? Nós temos nosso coração aqui para fazer a compreensão, a codificação daquilo que o nosso paciente está falando pra gente. Segunda coisa que nós precisamos vender é o processo. O que é a psicoterapia? Às vezes a pessoa está aterrissando ali no seu consultório e não tem ideia de como que esse processo pode ser útil, né? Do que esperar. Às vezes eu já atendi pessoas que achavam que ir no psicólogo era como ir um médico, era só uma vez e acabou. Então existem muitas pessoas ainda que são leigas no assunto. Tem muitas pessoas que não sabem o que é o processo
de psicoterapia. Então a gente precisa vender e plantar a semente do processo. Quando a gente fala que é um processo, a pessoa já pensa assim, é longo, vai demorar. Ou então, não vou ter resultado, ou não vou conseguir. Então nós precisamos conscientizar que às vezes o processo ele é mais longo, que às vezes o processo é mais curto, que depende do nível de colaboração, mas que é um momento de crescimento da primeira à última sessão, que esse crescimento é um aprendizado, que isso vai com a pessoa para a vida inteira, e aí a gente vai vendendo o processo. Então, a gente precisa conscientizar o nosso paciente numa primeira sessão de que é processual, mas que o resultado ele acontece dia após dia na sessão e lá na vida real dele, lá fora do set terapêutico. Ele precisa entender que o processo de psicoterapia é útil para a vida dele lá fora. E isso a gente já apresenta na primeira sessão. E quando a gente faz isso, quando a gente vende uma imagem que a gente se apresenta de uma forma que a pessoa compra a nossa ideia, quando ela começa a entender o processo de psicoterapia, quando aquilo faz sentido para a cabeça, para o raciocínio, para a pessoa, a gente está fazendo o quê? Vendendo esperança. Muitas pessoas estão em depressão porque já perderam a esperança de tudo, de melhora, de crescimento, de amor, de possibilidade de ser melhor, de ser amado, de ser competente, de ser querido. As pessoas às vezes perderam a esperança. Muitas pessoas não acreditam mais nelas próprias, não acham que vão dar conta porque já fracassaram muitas vezes, acham que o julgamento das pessoas vai ser muito cruel. Tem muitas pessoas que chegam no consultório totalmente desesperançosos, com processos anteriores, com experiências anteriores, tanto com psicólogo ou não, ou de outros tratamentos, ou desesperançosos da própria vida. E quase todo mundo que vai a um psicólogo na primeira sessão, ele se conecta quando ele vê que tem esperança. Né? Que às vezes a esperança não é uma cura, não é não ter mais o problema, mas é reagir de forma diferente nesse problema, é ver a vida de uma outra perspectiva, e a gente às vezes precisa apresentar para ele que existem outras perspectivas. Então na primeira sessão é importante que a gente coloque ali uma sementinha de esperança. Como é que a gente faz isso? Que bom que você veio. Eu sei que às vezes esse processo é difícil, que procurar ajuda, falar daquilo que é íntimo, é doído, a gente às vezes mexe com algumas coisas que a gente não queria mexer, mas quando a gente coloca para fora e a gente fala, a gente também ouve. E quando a gente faz esse mecanismo de falar, de conversar e de se ouvir, a gente reorganiza as nossas ideias, a gente consegue ver as coisas de outro ponto de vista, e aí a gente vai construindo nessa primeira sessão um raciocínio com o paciente de esperança, né? Às vezes ele já pensou em desistir. Quantas vezes você já pensou em desistir, mas você aguentou, foi um pouquinho mais e as coisas ficaram melhores? A gente pega exemplos da própria história de vida, de superação da pessoa e fala, olha, você falou que não consegue nada, mas você me deu exemplos de coisas que você conseguiu, coisas que são difíceis para muitas pessoas, mas que você tem essa habilidade. Então a gente vai trazendo para o nosso paciente alguns elementos de esperança, para ele confiar, resgatar a confiança no processo, resgatar a confiança nele mesmo, ver que tem alternativas que ele desconhece, ver que existem profissionais qualificados que podem atender e acolher essa demanda, ver que existem processos internos que, quando são conduzidos por um profissional, são elaborados, são resolvidos. Enfim, quando a gente faz isso, o nosso foco está na primeira sessão em conseguir acolher o nosso paciente e ele olha para a gente e vê esperança, a chance dele voltar para uma segunda sessão é muito grande. Porque hoje em dia as pessoas têm muita informação, hoje em dia as pessoas têm acesso a muita coisa, mas elas estão muito distantes de conexões verdadeiras. Então, quando a gente consegue se conectar com o nosso paciente de uma forma verdadeira, a chance desse paciente voltar é muito grande. A chance de você ver o seu acompanhamento do início ao fim, de ver o progresso, de ver a evolução, de ver melhora, às vezes a remissão de um problema total ou parcial, é muito gratificante. Eu acho que isso faz
o nosso trabalho ser muito lindo, quando a gente consegue acompanhar uma evolução, quando a gente conhece estar ali junto, entendendo, participando, quando a pessoa confia na gente, a gente faz um trabalho íntegro, isso é gratificante demais. Então, ter escuta clínica e ter essas 3 sementinhas na primeira sessão é preparar um terreno fértil para você desenvolver o seu processo terapêutico. Bom, falando nisso, eu vou dar um recadinho agora para quem não viu ainda. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aí que eu vou responder agora no final da nossa live. Já está chegando no final, não sai ainda. No dia 5 de março, eu preparei um workshop que vai ser online, gratuito e ao vivo, no dia 5 de março, às 20 horas e 30 minutos, falando sobre como atrair e manter seus pacientes da primeira à última sessão. Então não sai agora, mas quem tiver interesse em participar, aprender que existe uma jornada, que existe um caminho, que existem técnicas para a gente manter esse paciente com uma boa adesão no processo terapêutico, você que está iniciando agora, para você que acha que precisa melhorar por algum motivo, vai ser super bem-vindo aí para aprender essa jornada de como conseguir desenvolver uma boa adesão. Então, lá na minha bio tem um link, clica no link, tem lá, faça a inscrição para você participar do workshop ao vivo, gratuito, para dar oportunidade para aquelas pessoas que querem desenvolver um trabalho mais próximo, mais eficaz, com mais eficiência do que tem feito, com resultados melhores. Você vai aprender como atrair e manter esses pacientes do início ao fim, porque com isso você vai ter aí uma agenda mais cheia, um fluxo mais regular, uma renda mais regular e viver da psicologia. Então esse é o primeiro recado. Vou ver agora os comentários de vocês. Lidar com a alma humana seja outra alma. Creio que a técnica é durante as sessões, inicialmente o acolhimento e escuta é tudo. Sou recém-formada, mas isso é imprescindível. Sim, a escuta ela é extremamente importante, né? Então nós precisamos entender o impacto daquilo que o nosso paciente tem na vida dele. E a gente só consegue isso tendo uma escuta desprovida do nosso julgamento. A gente precisa usar, sim, as nossas emoções para a gente se conectar, para a gente ter empatia, para a gente estar não só com o cérebro funcionando, porque a vida não é só objetividade, existe a subjetividade. E para isso nós temos também aí o nosso coração para lidar com as emoções, né? Eu sei que tudo acontece no cérebro, mas é um sentido figurado da gente associar aí a nossa emoção com a nossa razão. Bom, agradeço a companhia de vocês. Essa live vai estar disponível no canal do YouTube. Quem quiser ter acesso depois é só entrar também no link na bio, tá lá. Inscreva-se no canal do YouTube, que aí você vai ser notificado sempre que tiver conteúdo novo, e faça aí a sua inscrição no workshop para você aprender aí que existe como você atrair e manter seus pacientes, ter uma agenda estável, um fluxo regular, mesmo que você tenha pouco tempo de formado, pouca experiência. Tem gente que tem muito tempo de formado, mas não atendeu, então às vezes tem muito tempo de formação, mas não tem ainda a experiência clínica. Isso vai ser um tema da próxima live, se eu não me engano, sobre essa experiência, né? Eu vou falar exatamente como a gente adquirir experiência profissional e já antecipando, às vezes experiência não tem a ver com tempo, o tempo é um elemento, mas isso tá um conteúdo muito bom que eu tô preparando aí para vocês. Então, da live de hoje, vocês precisam semear a sua imagem, o processo e esperança. Façam isso pela carreira de vocês e também pelos seus pacientes, que às vezes a ida até o seu consultório pode ser a última respirada, aquele fôlego que ele está precisando para ter uma mudança significativa e ter um impacto na vida. E nós somos ferramentas para provocar essa mudança, para ver aí a melhora. E é isso que eu queria compartilhar com vocês na live de hoje. Obrigada, boa noite e até a próxima.